Fala pessoal, beleza? A gente está começando aqui a nossa máquina de número 27. Essa máquina ela é bem tranquila de fazer a exploração, mas eu deixei ela aqui para o final porque a gente está entrando nos assuntos um pouco diferentes agora. A gente vai falar um pouco de Buffer Overflow. Então essa máquina aqui ela é uma introdução aí para o Buffer Overflow. A exploração dela é bem tranquila, nem vou focar muito nisso. Ó. Primeiro a gente faz um scan aqui, está rodando na porta 31337 um Erxel, não sei se é assim que fala, mas é um servidor web em Python. E esse servidor ele tem uma vulnerabilidade que você consegue abusar do debug dele lá e conseguir pegar arquivos dentro do server. Só que nesse caso aqui ele já tá funcionando, a gente já consegue tirar alguns arquivos lá de dentro, então não tem dificuldade. Ó, se a gente faz uma enumeração dos diretórios aqui, ele tem um diretório barra ponto .ssh aqui. Então aqui dentro do server, ó, se a gente chamar a ponta 31337.ssh barra id.rsa aqui, ó, ele vai fazer o download do arquivo da chave do SSH. E se a gente chamar o pub aqui também, ele vai fazer o download do arquivo do ponto .pub ali também. Então aqui, ó, se você ler ele aqui, ó, id_rsa, você vai ver que ele é a chave privada aqui para conexão do SSH, né? A gente consegue quebrar esse cara aqui utilizando o John. Eu não vou, assim, eu não estou focando muito na exploração dessa máquina, porque o que interessa para a gente nessa aqui é mais a pós-exploração, né, e a introdução do Buffer Overflow, tá? Então, para a gente conectar lá no SSH nesse cara, a gente precisa quebrar essa chave privada aqui. Por quê? Porque se eu for conectar lá, ó, primeiro de tudo, a hora que eu fiz o download da chave, eu preciso dar um chmod 600 no id_rsa para poder utilizar ele como chave, né, aqui no SSH. Então, se eu der um ssh-i id_rsa para poder chamar essa chave aqui. Antes de tudo, você precisa saber qual que é o usuário lá, né? Se você der um cat no id_rsa.pub, você vai ver que o usuário para se conectar lá no SSH é o Simon, tá? Então eu vou dar um ssh-i id_rsa simon arroba 192.168.1.6. Ele está pedindo a chave, né, a senha aqui para essa chave RSA. Então, para a gente conseguir quebrar esse cara, a gente consegue utilizar o John. Aqui na descrição tem nos materiais de apoio um link, né, de tutorial explicando sobre esse processo com o John. Mas a gente não consegue usar assim, direto o John em cima dessa chave para quebrar ela. A gente precisa usar uma ferramenta do próprio John que chama SSH to John. Então você pode dar um locate aqui no teu Kali, SSH2John, né, SSH to John, para pegar onde que está o diretório aqui desse arquivo. Então você pode dar um Python barra usr share, no meu caso aqui, né, John, SSH to John, para poder chamar esse cara aqui. E agora a gente vai ter que chamar a chave RSA que a gente quer fazer a quebra ali da senha, a id_rsa, né? E a gente vai escrever isso dentro de um outro arquivo que eu vou chamar aqui de key, ou o nome que você quiser. Então ele já fez já fez as alterações que ele precisa fazer aqui para usar o SSH to John. Então agora eu consigo chamar o John para quebrar esse cara. Então eu vou dar um sudo John. Eu vou deixar ele usar o word list padrão do John mesmo, que nesse caso vai resolver. Lembrando que na vida real você sempre vai precisar aí de uma word list decente, né? E vou rodar o John em cima do arquivo key que a gente criou ali. Então, ó, ele vai fazer, né, todos os testes aqui e ele chegou à conclusão aqui que a senha desse ID RSA é Star Wars. Então, agora que a gente sabe a senha, a gente pode conectar aqui no SSH, passar a senha Star Wars. E a gente conseguiu se conectar aqui, né, no SSH. Então agora começa de verdade, né, a nossa brincadeira aqui. Por que eu pulei, né, a parte de exploração dessa máquina? A gente fez bem rapidinho. Porque o que interessa para a gente nessa máquina é a pós-exploração, que é uma introdução aí do Buffer Overflow, tá? Então se você for aqui no barra home, no, no usuário Simon,
aqui tem dentro do Bash History, ó. Você vai ver que ele chamou um cara chamado read message aqui, ó. Então se você chamar ele, ó, você vai ver que ele roda um programinha aqui. Então se eu botar um nome aqui, ó, ele disse, ó, eu não sou o Simon. Então isso foi enviado, né, para essa violação foi enviada aí foi informada para o administrador. Então aí a gente fica encafifado de saber o que que é esse cara aí, né? Então se você for lá no, no diretório do, do root, a gente consegue entrar aqui, porque nesse CTF aqui, ó, o que interessa pra gente é esse código aqui, ó, read message. Se você procurar, né, o read message, você vai chegar até esse cara aqui, mas o que que importa aqui pra gente? Ele mostra o código, né, dessa aplicação que está rodando aqui. Então, e nesse código a gente consegue ver, ó, que ele tem ele tá alocando três variáveis aqui, né? Uma chama program, que tem um endereço aqui ó, onde está rodando essa aplicação. Então, se você tentar ler esse cara aqui, ó, cat barra usr barra local sbin barra message, a gente não tem permissão, tá vendo? Ó? Então, se você tentar ir lá, ó, você vai ver que a gente não tem permissão nem de leitura, nem de nada no message aqui. E quem escreveu esse message foi o root. Então, você vê pelo código aqui, ó, que o programa que ele está executando aqui embaixo com execv, ó, está localizado em usr local sbin message. Então, ele executa como root esse cara. Então, qual que é as condicionais que mostra aqui, né? Ele tem uma variável chamada buff aqui, ó, que tem um array com 20 bytes, né, declarados aqui. E a gente tem aqui uma variável chamada authorized, que o nome é Simon. Então, tipo, aqui ele pega o nome, né, via gets aqui, ó. Então, a gente envia, né, o nome do Simon aqui via gets. Então, ele compara se esse nome faz parte aqui do authorized, né? E então, se fizer parte, ele executa com execv o program que está aqui dentro desse diretório aqui. E se não for, né, ele mostra aqui que você, como a gente viu ali, que a gente não é o Simon, ele não permite executar. Então vamos testar aqui. Se a gente chamar o read message aqui e a gente passar o nome Simon, aí ele executa a mensagem lá. Só que ele executa essa mensagem como root, né? Que foi o root que deixou essa mensagem para ele aqui. Então, que é bem bobinho isso, mas a gente consegue começar a pensar aqui no contexto no conceito, né, de buffer overflow, para a gente conseguir fazer alguma coisa maliciosa dentro desse programa que está rodando. Claro que na vida real, quando você for fazer um teste de buffer overflow, às vezes você nem vai ter acesso a código-fonte, né? Aqui é mais para a gente poder introduzir o tema mesmo. Então vamos lá, tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui sobre memória, né, sobre a alocação de memória e alguns conceitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa introdução do Buffer Overflow é o que que é o LIFO, né? O Last In, First Out. Essa é a forma como é feito, né, a stack aqui da alocação de memória dentro aqui do nosso sistema operacional. Então, como que isso funciona, né? Aqui, ó, imagine que esse, esse copinho em branco aqui, ó, é a pilha, né, de memória. Então, quando você cria uma variável, deixa eu pegar o código aqui de novo. Quando você aloca, né, uma variável, por exemplo, aqui, ó, ele alocou a variável program aqui, ó. Então, o que que ele fez? Ele veio aqui nesse copinho em branco aqui, ó, e inseriu a variável program aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele inseriu o program aqui, ó, como número 1, né?
Aqui, que é a primeira variável que ele alocou e foi lá no final do copinho aqui, que é a nossa pilha. Então depois ele inseriu aqui, ó, essa variável buff, né, que ela tem 20 bytes. Então aqui o program, quantos bytes tem o program? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então tem 23 bytes aqui dentro do program, certo? Ele pegou esses 23 bytes aqui, reservou esse espaço em memória, dentro aí da memória da sua máquina, né? E escreveu ali dentro do server, ele pegou e alocou esses 23 bytes para poder escrever o programa aqui, que é barra, o conteúdo dele é o SR local USB message, essa string zona aqui. Então ele alocou isso aqui dentro. Depois ele alocou uma outra variável chamada buff aqui, ó, que tem 20 bytes. Então ele pegou mais um pedacinho de 20 bytes de memória ali e jogou aqui em cima, o segundo. E a terceira que ele alocou aqui, ó, foi o authorized. Então o authorized ele tem 5 bytes aqui, ó, que é a string Simon. Então ele alocou mais 5 bytes aqui em cima. Então aí seguindo, né, esse conceito do LIFO, né, o last in first out, a primeira variável que entrou aqui dentro da stack, né, foi o program. Então ela veio aqui para o final. Depois veio o buff, aí veio o authorized. Então, ó, a última variável aqui que está alocada para esse programa, né, esse bloquinho de memória que foi alocado para esse programa, aqui está alocado por último, né, o authorized. Então, quando ele vai fazer as execuções aqui, a primeira coisa que ele vai ler aqui dentro, né, da memória é a variável authorized, que lembra que é last in, first out. Então, o primeiro que entrou foi o program e o último que saiu foi o program. Então, o que acontece, né? É assim que foi alocado dentro da memória esses espacinhos aqui para poder escrever esses arrays aqui que a gente está vendo aqui foi alocado aqui no programa. E cada um deles tem algo alocado dentro, certo? Então, se você pegar o conceito de buffer overflow, o que que é o conceito de buffer overflow, né? Nesse desenho aqui dá para entender bem, ó. Imagine que esse quadrado preto aqui, ó, é uma variável, né, que, que chama buffer aqui, por exemplo, e aqui essa outra que chama overflow é uma outra variável. Então vamos supor que foi alocado lá dentro daquele copinho ali que a gente viu da stack, né, esses 7 bytes aqui, ó, para a primeira variável, né, e foi alocado 2 bytes aqui para a segunda variável. Só que o que acontece? Se você inserir dentro dessa variável aqui uma string ou qualquer conteúdo que tenha mais do que 7 bytes aqui, ele vai ultrapassar essa variável aqui e escrever aqui na próxima, onde está alocado aqui. Isso vai ser o overflow, ele vai sair desse arrayzinho aqui e entrar nesse outro. Tá vendo? Ó? Então, é bem simples de entender aqui, né? Ó, tem esse espaço vermelhinho aqui, pode estar alocado para alguma coisa, como pode ter lixo de memória também. Então, quando você coloca aqui, você tenta alocar mais, usar mais espaço do que foi alocado, ele vai acabar utilizando os slotzinhos aqui dos próximos espaços alocados aqui em memória. Então, lembrando aqui desse conceito aqui, ó, a gente tem aqui o espacinho 1, o espacinho 2 e o espacinho 3 aqui no nosso programa, né? O program, o buff e o authorized. Então, quando você aqui dentro a última variável que vai estar aqui vai ser o authorized, que é o Simon, que ela vai ter os 5 bytes. Então, depois que passar do Simon, ele vai entrar no buff. Aqui no buff, você vai ter os 20 bytes ali para você escrever, certo? Se você passar desses 20 bytes, ele vai começar a escrever aqui onde está alocado o program. E o program ele já tem um valor aqui. O valor que está alocado para ele é essa string aqui, ó, o SR local USB message, que é o que ele passa como argumento aqui para o execv, ó, tá vendo? Então, se a gente conseguir estourar o buffer dessa variável, dessa segunda variável aqui, ó, por que que precisa ser da segunda? Porque se a gente estourar já logo na primeira, ele não vai entrar nessa condicional aqui e executar o execv. A gente precisa que ele entre aqui para a gente poder usar o execv aqui para ele executar alguma coisa dentro do sistema operacional. Né, que o execv é uma função que executa dentro do sistema alguma coisa. O que que ele está executando no sistema? O conteúdo da variável program, que é esse caminho aqui do binário message aqui, ó. Então, se a gente conseguir alterar esse caminho aqui, a gente vai conseguir fazer ele executar outra coisa e vai executar como root, porque essa aplicação lá no servidor está rodando como root, né?
Então, o que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa passar a variável Simon para poder, depois da variável Simon, estourar o buffer aqui da variável buff, para a gente conseguir modificar o conteúdo que for dessa variável aqui do program. Então, como ela é a última variávelzinha alocada aqui, na segunda, que é o buff, a gente vai passar um buffer maior do que 20 para ela, e o que vier depois, a gente vai acabar inserindo aqui onde está declarado o espaço, né, para a variável program. Então, se a gente conseguir inserir aqui no program um caminho diferente de USR local SB message, ele vai executar isso aqui no execv. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui na prática, aqui, né, no nosso cara aqui? Então, se você chamar o read message aqui e você passar aqui, ó, uma string zona gigantesca aqui, ó, opa, ainda ficou pequeno. Deixa eu passar um monte de ar aqui até estourar o buffer ali. Opa. Ele vai ter que dar um segmental fault ali, né? Segmentation fault. O que que é o segmentation fault? É quando ele chega no momento que você, dentro do que está alocado de memória ali, você sobrescreve todas aqueles espacinhos alocados de memória ali. Vai chegar um momento que ele vai crashar daí a aplicação, porque vai chegar na parte da execução da, da aplicação e ela vai crashar, né? A execução de outros fluxos aqui dentro que não são essas variáveis que estão alocadas ali atrás. Se a gente fizer na mão aqui, não vai rolar. Dá para você fazer o seguinte, ó, você pode usar o Python, usar Python 3 aqui, "-c" para executar em linha de comando. Eu vou dar um print, e aqui no print eu vou executar, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui um print. Vamos colocar aqui 50, 47, 48 vezes a letra A. Deixa eu ver se funcionou. Beleza. Então ele escreveu ali 48 vezes a letra A. Deixa eu colocar 58. Beleza. E a gente pode dar um pipe aqui, ó, e mandar ele executar o read message. O que que vai acontecer? Ele vai executar o read message passando como parâmetro essa string zona aqui. Então assim que a gente executa esse cara, ó, ainda não estourou o buffer, vamos aumentar mais isso aqui. Você vai testando até achar onde que você vai conseguir estourar o buffer. Por que que ele não está conseguindo, né, estourar o buffer aqui? Porque a gente tem uma condicional ali no programa. Deixa eu voltar no código aqui. Que se ele não cumprir aqui a primeira variável que está declarada como Simon aqui, ó, se a entrada aqui não for igual os primeiros 5 bytes não forem igual a Simon, né, os primeiros 4 bytes aqui não forem igual a Simon, ele não vai entrar aqui dentro dessa condicional e a gente não vai conseguir fazer o estouro do buffer aqui dessa segunda variável. Então, se a gente passar quer ver? Agora vamos voltar aqui para a execução do programa sem o nosso Python primeiro. Se eu passar Simon aqui e depois do Simon eu passar um monte de outros As aqui, ó, aí sim a gente teve um segmental fault aqui, ó. Por que que a gente teve esse segmental fault? Porque aqui dentro ele estourou a variável buffer e estourou também aqui a variável program. Então depois que ele estourou a variável program, ele já entrou em outros espaços de memória alocado para a execução aqui do sistema, que não permitiu ele continuar a execução, né, porque alterou o valor ali desses espacinhos alocados de memória. Então deu um segmentation fault e estragou aí a execução do programa. Então, como é que a gente faz para descobrir aonde que é o ponto que vai dar o segmentation fault, né? A gente vai ter que ir testando, passar mais bytes além de Simon aqui, até chegar no momento que ele vai crashar. Então, agora a gente pode voltar aqui para o nosso código de Python, ó, e a gente vai dar um print aqui, a gente vai jogar Simon, que é os primeiros 5 bytes, e a gente vai adicionar ao Simon aqui mais um monte de valores de A.
Então, como é que a gente vai saber, né, se esse A aqui, não precisa nem ser A, a gente pode passar até um byte nulo aqui, ó, que é barra x00, que seria um byte com nada dentro, né? Se eu passar ele aqui, vamos passar 40 vezes aqui. Bom, a gente viu que o valor que está declarado aqui para a variável buff são 20 bytes, né? Então, o Simon tem 5, se a gente passar mais 15 aqui, vai dar 20. Então, se a gente passar 15 vezes um byte nulo na sequência ali, ó, ele executou a aplicação, ó, ele conseguiu ver que era o Simon e não fez nada na sequência por causa desse byte nulo. Então, se a gente passar 16 aqui, ó, que vai ser um a mais, vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, ele continua não fazendo nada. Então, a gente vai testando, ó, 17. A gente pode ir aumentando esse número aqui, vamos colocar 20. Vamos por 30. Ainda não deu segmentation fault. 40, ainda não. A gente vai indo, ó. Ó, no 50 já deu segmentation fault. Então a gente pode ir diminuindo agora até achar qual é exatamente o número de bytes que a gente precisa para dar um segmentation fault. Então vamos por 49. Ainda deu segmentation fault. Vamos ver 48. Segmentation fault ainda. 47. Ó, 47 ainda não, o 47 não ainda não deu o segmentation fault. Só que ó, o que aconteceu? Dessa vez ele já entrou na segunda condicional aqui, ó, que é dizer que o nome está errado, porque que ele deve ter, como ele comprometeu o espaço alocado para essas duas variáveis aqui, a gente chegou num ponto, né, onde ele não entendeu qual que era o nome ali do Simon, não conseguiu entrar no else ali. Então vamos continuar diminuindo aqui para ver onde a gente consegue chegar. Ó, 46 ele ainda está estourando o buffer. Legal, a gente conseguiu ver aqui, né, na execução do sistema ali, em que momento que a gente consegue crashar o sistema. Então, no buffer overflow de verdade, você ia fazer essas análises. É claro que aqui está de uma forma bem mais simplista, né? A gente vai evoluindo um pouco sobre isso. Você vai começar a ver como é que funciona a execução aí do sistema e a ideia seria no momento onde tem esse crash, né, onde rola o segmentation fault ali, você conseguir fazer movimentação de registradores ali, né, e inserir um shellcode para conseguir executar comandos no sistema. Nesse caso nosso aqui, a gente só precisa estourar o buffer dessa primeira variável para escrever na próxima. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou chamar o read message aqui. Se eu passar o Simon e a gente já viu então que se a gente passar mais 15 bytes aqui, ó, a gente vai chegar até o momento onde vai estourar vai preencher, né, todo esse espaço que está alocado para a variável buff. Então a gente pode passar aqui, ó, pro Simon, pode ser A, pode ser o que você quiser, tá? Qualquer caractere que você passar aqui, ele vai preencher um byte lá. Então a gente vai passar mais 15 As aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E depois dessa execução dos 15 bytes, se você executar ele assim, ó, você vai ver que ele já reconheceu que é o Simon, né, que ele não finalizou aqui, não entrou naquela condicional de que não é o Simon, e agora ele tentou executar alguma coisa executar o comando do sistema lá, mas ele não conseguiu porque a gente escreveu um pedacinho aqui, um desses As aqui, entrou dentro dessa variável aqui do programa, ó, e ele não conseguiu encontrar, né, o que ele vai executar aqui dentro desse execv. Então seguindo essa mesma linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a gente pode passar aqui, por exemplo, o barra bin barra sh, que o que aconteceu aqui? Ele escreveu barra bin sh no lugar do que estava escrito aqui, ó, nessa alocação de memória para o programa. Só que por que isso funcionou? Porque ele está pegando esse char aqui, ó, e escrevendo aqui dentro do execv. Então, o que você escrever nesse char aqui vai executar aqui no execv.
Então ele executou o /bin sh e como isso está rodando como root, né, a gente conseguiu então o usuário root aqui do Simon. Então, se a gente for no /root agora, ó, a gente consegue ler aqui a flag, né, de root. Então, essa máquina é bem simples, né? Só que a ideia aqui é a gente começar a estudar o conceito do buffer overflow e entender como é que é a stack aqui, como funciona o LIFO, né? A alocação de memória. Então, dei uma estudada sobre isso que a gente vai aprofundar mais nesses temas e é legal vocês já irem entendendo um pouco. Então, até agora, né, nas máquinas aí, a gente usou bastante ferramenta, fez bastante coisa, então é legal agora a gente começar a estudar sobre o conceito das coisas, né, como as coisas funcionam, para a gente poder aprofundar aí os nossos estudos, tá? Inclusive para a prova da SCP você vai ter que saber um pouco de buffer overflow também, né? Eles vão te dar um esqueleto de um buffer overflow lá, você vai ter que arrumar ele, né, e fazer o fuzzing, identificar quantos bytes você precisa utilizar ali para estourar o buffer e conseguir inserir o shellcode e executar o buffer overflow. Então é legal vocês estudarem sobre isso também, principalmente para quem estiver se preparando para a prova da SCP, beleza? Aqui na descrição tá os materiais de apoio para vocês estudarem. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, pessoal. A gente está chegando no final, faltam só mais 4 máquinas. Então não esqueçam de se inscrever no canal aí. Se alguém precisar de alguma coisa, manda lá no grupo que a gente dá uma ajuda, beleza? Valeu, galera. Falou!